Olá, mais um Papo Cabeça chegando à sua casa. Hoje nós vamos conversar com a advogada Ana Cristina Ferreira e descobrir até que ponto podemos navegar na internet sem cometer nenhum tipo de crime. Vai curtir ainda uma entrevista com Alfredo Borré, que coloca pontos turísticos do Rio de Janeiro dentro de tampinhas de refrigerante. Para terminar, um bate-papo descontraído com a cantora e compositora Tami, que tem música em trilha sonora de novela. O Papo Cabeça de hoje está imperdível. Não sai daí não. Com a evolução da internet e o constante crescimento das redes sociais, os crimes digitais se tornam cada vez mais comuns. Para esclarecer o que é permitido e o que é proibido, vamos conversar com a advogada Ana Cristina Ferreira, especializada em direito digital. Olá, Ana, tudo bom? Olá, Arthur, tudo bom? Para começar, eu queria saber o que pode ser considerado um crime digital. Bem, nós consideramos crimes digitais aqueles atos ilícitos, né, condutas ilícitas, não autorizadas, né, e não éticas. E quais são os mais comuns? Bom, temos como os mais comuns os ilícitos contra a honra, né, previstos no Código Penal, no nosso Código Penal, a partir do artigo 138. Injúria, difamação, calúnia, em que as pessoas muitas vezes, a gente chama os usuários sem noção, né? Eles às vezes praticam esse ato como falar mal de um chefe, falar mal de um colega, atribuir qualidades... Faz sem pensar na internet, acha que não vai ter uma consequência. Exatamente. Não prevendo as consequências, achando que a internet é um campo sem lei, e não é verdade. Bom, crime digital pode ser desde acessar uma senha de banco que não é da pessoa, até entrar num site ilícito também? Sim, claro. Claro, o ilícito, o crime digital é a conduta, né, não ética também, né? Quando a gente fala de ilícito, a gente fala do ilícito previsto em lei, a gente fala de uma conduta que não é ética. A gente fala também do que é permitido, do que é proibido em relação às normas dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ou seja, não é permitido o uso de Orkut, por exemplo, dentro de uma organização, e o colaborador utiliza, ele está cometendo um ilícito, ele está indo contra as normas e políticas daquela organização. Então não existe uma regulamentação assim certa do que seria ético ou não, depende de cada empresa, por exemplo? A empresa, ela regula o que é ético ou não, de acordo com as suas normas de políticas de segurança, que ela deve ter bem claras, específicas e difundidas para os seus colaboradores. E uma pessoa comum, como é que ela enxerga esse limite? Pois é. Aí é que está a questão. Aí é que está a questão. Essa é uma pergunta interessante, né? A ética vem de costumes, vem de condutas, né? Na verdade, qual é o parâmetro que a gente tem para entender o ético em relação aos crimes digitais ou o ético na sua vida normal? É uma analogia interessante. O que você faria no teu dia a dia no mundo real? Você faria a mesma coisa no mundo digital? Né? Se você cometeria um furto na sua vida real, é ético para você cometer um furto na vida real? Então, você vai cometer um furto através do meio eletrônico? Você roubaria uma senha de alguém, de um colega seu, para acessar um meio eletrônico dele indevidamente? Você faria isso? Você roubaria a chave da casa do seu colega, né? Fazendo uma analogia do assunto? Então, na verdade, é esse o pensamento que a gente tem que ter. Agora, sendo um meio virtual, como fazer? É difícil para descobrir o culpado por um crime, por exemplo? Existe um meio de rastreabilidade, sim, é possível rastrear essa pessoa através principalmente dos provedores. Né? Nós temos os provedores de acesso e nesses provedores a gente identifica o que a gente chama de identidade dos computadores. Né? É como a nossa identidade, o nosso RG, cada máquina, cada computador tem o seu RG próprio, que é o IP, a gente chama de IP. E através dos provedores a gente consegue chegar no IP da máquina, daquele indivíduo que praticou aquele ilícito. E uma pessoa que se sinta agredida por algum acontecimento na internet, como é que ela faz? Qual o passo que ela tem que dar? Como que ela faz para recorrer? Depende do caso a caso, né? Depende do nível em que ela se sentiu agredida. Ela tem ações extrajudiciais que vão desde a gente extrajudicialmente pedir a retirada daquele conteúdo indevido, se for um conteúdo
a respeito de uma vida pessoal, uma injúria, uma difamação. A gente tem também ações penais previstas, a gente tem um boletim de ocorrência, a gente tem uma delegacia especializada em crimes digitais, temos uma aqui no Rio de Janeiro, né, na Cidade Nova, em que você pode registrar um boletim de ocorrência por esse incidente ocorrido. Você pode também entrar com a ação penal privada através de advogado. Você pode entrar com essa ação também no GCRIM, que vai por um rito mais célere, né, através do Juizado Especial Criminal. E nós temos também ações de reparação pelos danos, reparação por danos morais, ações cíveis, né, que são cabíveis nesses casos também. Agora, por exemplo, eu estou na minha casa, faço um download de alguma música, de algum filme, isso é permitido ou não? Não, você está cometendo um ilícito, né? Você está violando os direitos do autor, né, que tem previsão legal também, e ele tem previsão de pena, sim, para esse tipo de ação. E hoje em dia as pessoas também fazem muito pagamentos bancários pela internet, e isso é um perigo. Como saber que esses sites são seguros? É bastante importante esse assunto que você está abordando. Existe uma necessidade em que todos nós, né, no dia a dia, na rotina, na utilização desses serviços através da internet, precisamos ter, né? A primeira delas é ter a cautela em relação ao acesso aos sites, né? Buscar sempre sites que são sites oficiais daquelas organizações e não buscar simplesmente fazer uma busca num buscador e o primeiro site que vier sobre o assunto que você necessita acessá-lo. Você pode estar entrando num site e que o código que contenha códigos maliciosos e que vai prejudicar, causar dano inclusive na sua máquina, no seu instrumento que pode ser de trabalho ou de sua residência. E também em relação a e-mails fraude, a gente tem muitos casos de e-mail fraude em que se usa a logomarca, exatamente, e se usa a logomarca das empresas, do seu banco, da sua instituição, até de uma escola, de um filho, pedindo para você se recadastrar. E dali é uma porta de entrada para uma série de ilícitos que podem ser cometidos, desde roubar senha, né, se apropriar de senhas indevidamente, até pegar o seu cadastro e utilizar e lançar de alguma forma para cometer algum outro ilícito. E aí o cuidado, a gente tem uma dica, né, para essas questões dos links, quando vem o e-mail com o link da sua instituição, ou mesmo que esteja com a logomarca lá, é você passar o mouse nesse link que ela te redireciona teoricamente para o site seguro do banco ou da instituição, e quando você passa o e-mail, o mouse, você vai perceber que aquele www alguma coisa está diferente, não é o que deveria estar ali. Bom, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Eu vou deixar esse espaço agora para você deixar um contato. Ok, Arthur, eu agradeço. Bem, o nosso contato é www.pppadvogados.com.br. O meu e-mail é anacristinafferreira@pppadvogados.com.br. Estamos à disposição. Obrigada. Bom, o nosso intervalo é rapidinho e já voltamos com um assunto muito interessante. Paisagens do Rio de Janeiro em Tampinhas. Não saia daí.